queridos amigos que nos acompanham aqui no canal Fake Online. Com muito prazer e muita alegria, mais uma vez me encontro aqui para compartilhar esse momento, refletir sobre as sábias palavras do amado Mestre Jesus, que os seus apóstolos deixaram registradas para todos nós. Mas antes de começar, como sempre, vamos então fazer a nossa prece, uma prática da nossa amada Casa Fake para o início de todo e qualquer trabalho que aqui realizamos. Então, que cada um, dentro do possível, procure uma postura confortável, tranquila, inspire profundamente, expire, harmonize-se dentro daquilo que lhe for possível para agradecer. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que ampara a amada Casa Fake. Nesse momento, com gratidão e respeito pela obra do Pai, iniciaremos mais uma gravação, mais um momento de reflexão em nossa videopalestra. Que possamos, com a permissão que é Tua, Pai, ser inspirados, amparados, para que as palavras aqui refletidas cheguem aos nossos corações. E assim, mais motivados, mais confiantes, possamos continuar nessa trajetória de aprendizado sob a Tua luz. Porque nisso cremos é que iniciaremos esta pequena tarefa de reflexão. Vamos juntos, graças a Deus. Mais uma vez, agradeço a todos que estão aqui, agradeço a todos que nos acompanham por esse canal, que escolhem estar neste momento junto conosco, né? Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito interessante. Todas são, não é? Mas vamos refletir nessa pequena história que Jesus contou em um momento especial, que é a parábola do trigo e do joio. Como diz Haroldo Dutra, trigo vem antes do joio, então por isso o título é Trigo e Joio. Bom, ela começa assim. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Bom, Mateus nos relata nesse capítulo que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Só que, juntou um monte de gente ao redor dele. E aí o que ele fez? Entrou em um barco, se sentou e de lá começou a falar para a multidão, que ficou toda de pé na praia. Eu fico imaginando nesse momento a potência da voz e a energia que envolvia o mestre Nazareno, onde aquelas palavras, por certo, tocavam as fibras do sentimento. E penso que lá era o destino, não é? Muito mais que a audição, o cérebro, a cognição em si,
Jesus falava de coração para coração. E ele começou a falar em parábolas, ou seja, o ensinamento naquele momento veio por meio de pequenas histórias que tinham um contexto semelhante, que era o plantio, o cultivo da terra. Porém, cada uma delas trazia convites diferentes à reflexão. E a reflexão de hoje está nessa pequena história sobre o trigo e o joio. E a pergunta é: o que ele, Jesus, queria enfatizar falando sobre isso? Bem, eu confesso que não conheço as sementes que protagonizam essa história, o trigo e o joio. Né? Não conheço. E aí fui buscar algumas informações, algumas fotos, para tentar perceber essa diferença, né? O que elas têm de diferente? Como é que elas são? Qual a aparência delas? Bom, o que as diferencia? O joio é só aparência. Enquanto o trigo, ele guarda a semente no seu interior. No trigo, a semente de origem voltará no fruto. O trigo se multiplicará. Mas o joio não, porque ela não tem substância. Agora, é só na colheita que se consegue diferenciar isso, né? Eu li também que quando o trigo ele está maduro, por carregar as sementes, ele acaba se inclinando com o peso das próprias sementes e é também uma forma de diferenciar. Mas, enfim, como de costume, o mais importante é refletir passo a passo sobre esse ensinamento que Jesus nos trouxe. Entender por que ele escolheu essas duas plantas tão diferentes e tão iguais, que vivem no mesmo ambiente. Né? Parece uma redundância, mas sim, tudo que Jesus falava não estava na conta da casualidade. Ao contrário, era algo para que se pensasse um pouco mais, não é? Um sábio, um mestre, um grande pedagogo. Bom, nossa análise da parábola, ela terá por base o convite moral exemplificado pelo Mestre Jesus, claro. E eu confesso a vocês que fico aqui torcendo para que sejamos, todos nós, inspirados por sua sabedoria, da mesma forma que todos aqueles que o ouviram lá na praia, como descrito por Mateus, foram envolvidos e inspirados, não é? Então vamos começar a refletir nessa parábola passo a passo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Bom, o que é o reino dos céus? Ou o que imaginamos que seja? Esse lugar tão especial, tão diferente e não propriamente um espaço material delimitado. O reino dos céus não é um lugar físico. Jesus falou sobre isso em diversas passagens. Ele apresentou o reino dos céus, de forma diferente. E em todas elas, o que me parece mais comum, digamos assim, é que reino dos céus é um jeito de se viver. Um convite a uma vivência ético-moral com base na lei divina. Percebam que no contexto dessa história, o reino dos céus se afigura como um plantio. O homem semeou boa semente. Logo, a probabilidade de uma boa colheita é grande. Claro que outros fatores são igualmente importantes para garantir uma boa colheita, como o solo, o clima, resistência a pragas. A gente entende isso. O que fica evidente nessa questão é o princípio, ou seja, a base daquilo que se está pensando ou daquilo que estamos falando, né? Para se colher um bom fruto, é necessário primeiramente ter a boa semente. E foi isso que Jesus falou na parábola, nessa pequena história. O homem plantou a boa semente.
Logo, para que se estabeleça o reino dos céus, ou seja, um reino de justiça, amor e fraternidade, os seus habitantes devem ter, por princípio, o quê? A boa semente. E o que são as boas sementes para nós? Leis divinas. As leis divinas que estão gravadas dentro de cada um de nós, em nossa consciência, como está lá escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. E aqui falamos de uma consciência espiritual. É importante lembrar que a eclosão de tais leis na criatura humana requer um aprendizado, porque já temos a semelhança de uma semente. Estas leis divinas estão gravadas em nós. A semente é o que chamamos de centelha divina. E daí o ciclo do plantio ser uma analogia que traduza de forma fácil esse processo, que nos ajude a entender esse processo. Preparar a terra, lançar a semente, cuidar das intempéries, das pragas, colher no tempo devido o fruto maduro. Esse é o processo da nossa evolução, o processo da eclosão das leis divinas, ou seja, vivenciar estas leis, praticá-las de forma natural. O texto segue dizendo: dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Bom, aqui Jesus nos alerta sobre as consequências da invigilância. Se não estamos atentos, abrimos oportunidades para o erro, o engano e as dores inevitáveis que surgem em nosso caminho. São semelhantes às pragas que consomem as plantações e que podem exterminar com toda a boa colheita, independente da qualidade da semente. Trazendo isso para a nossa existência, são aqueles irmãos de caminhada que, desatentos quanto à sua proposta de conquista do reino dos céus, esse estado de plenitude, enveredam pelas portas largas da vida, valorizando o mundo das formas e não a essência. Subvertem a ordem das coisas com uma distorcida moral, enriquecendo-se ilicitamente, fazendo pactos e contratos que desviam verbas que salvariam vidas. Esses tempos tão desafiadores, não é? Que vivemos hoje, a pandemia provocada pelo coronavírus. Quantos são os escândalos de desvios de verbas, propinas, contratos superfaturados e vidas não levadas em conta. Aqui temos o joio, semelhante a uma praga na plantação. Inimigo plantou. Está na parábola. Porém, o maior inimigo não é o outro, não é o outro que propôs o desvio das verbas, mas aquele que aceitou. Aquele que não pensou, que não refletiu e que se deixou levar pela aparência. O joio. O joio, que é uma planta sem conteúdo, sem semente, um invólucro vazio. Exatamente como as conquistas de posses, poder, materialidade que ficarão na terra, no pó, sob os pés daqueles que virão. Na parábola, os servos perceberam, né, o plantio do joio e começam a se questionar: Senhor, tu semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem esse joio? E a sequência do texto deixa claro que não importa quem fez. O plantio do joio é resultado da falta de vigilância. E ficar remoendo o que já está feito em nada melhorará a situação. Portanto, aqui cabe mais um sábio direcionamento de Jesus, essa pequena história. Importante
é seguir sem culpas, sem esmorecer e trabalhar para solucionar as questões da melhor forma que for possível a cada um de nós. Porque o ontem, meus irmãos, é passado, não podemos mais mudá-lo. Mas o hoje é o que construirá o amanhã, e esse está aqui em nossas mãos. Então, não vamos remoer o passado, nos preocupar com o que não deu certo, mas aprender com isso e encontrar novas soluções. E o texto segue dizendo: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Esse final esclarece bem o mundo em que vivemos. A semente é boa, porém, vivenciará alguns desafios em seu crescimento. Poderá ser confundida na convivência com as diferenças, sim. O joio aqui pode ser muito bem comparado a tudo que nos ajuda na transformação. É simbólico, não é real. Todas as adversidades na existência têm por princípio lapidar, enriquecer, fortalecer e acrescentar saber à criatura humana, se assim puder ser bem entendido. É claro, precisamos refletir sobre cada passo desse caminho. Os erros nos convidam a repensar a nossa história, mudar a trajetória, fazer diferente. Convivemos com tamanhas diferenças em sociedade, muitas vezes até temos vontade de desistir e dizer: esse mundo não tem jeito, quero ir para um lugar melhor porque o que eu penso é o certo, o jeito como eu vivo é o correto. Só que não. Não devemos afirmar que as diferenças são ruins, porque na realidade não são. Eu tenho amigos muito queridos que têm visões de vida diferentes da minha. Torcem por outros times, têm convicções políticas diferentes, gostam de comidas que eu não consumo, enfim. As diferenças me convidam a primeiramente trabalhar o respeito. Respeito é base para uma sociedade justa. Respeitar as diferenças é olhar o outro e aceitá-lo como está, sem com isso ter que mudar quem se é. Ou seja, eu não preciso mudar as minhas convicções, as minhas crenças, o que eu acredito que seja correto para me adaptar ao outro. Não. Agora, é preciso respeitar que diferenças existem. Refletir sobre elas, talvez até mudem algumas das minhas convicções. Porque o que eu penso, o que eu sei, o que eu vivo, está ligado à minha história e não a uma verdade absoluta. Estão em aprendizado, em constante transformação. E isso é semelhante a deixar crescer o joio no meio do trigo, plantas que não podem ser diferenciadas em seu nascedouro. E somente na colheita é que serão separadas, onde cada uma terá um propósito. O trigo gerou em si mesmo novas sementes. O joio será queimado e voltará à terra integralmente, pois ainda não deu frutos, não se multiplicou. O que não entender da doutrina espírita é a necessidade de retornar ao ciclo das encarnações. É importante lembrar, meus queridos irmãos, tudo foi criado por Deus e obedece a um propósito específico. E pela lei do progresso, entendemos que todo joio representa aquilo que é só aparência, não tem semente, não tem substância, mas um dia será trigo,
que multiplicará a boa semente que traz em seu íntimo. Então, o que essa bela história de Jesus, essa bela história que Jesus contou àquela multidão que estava lá na praia e que continua contando a cada um de nós, para cada um de nós, o que essa história nos leva a refletir? De forma bem resumida, eu diria que me leva a refletir sobre a importância da vigilância. É preciso estar atento. Atento a quê? Atentos à nossa proposta reencarnatória. Aproveitando cada oportunidade para nos conhecer e educar os nossos espíritos em evolução. Me leva a refletir sobre as semelhanças. Todos nós partimos do mesmo princípio. Erramos, aprendemos e evoluímos. E o que nos distinguirá será a nossa capacidade em gerar novas sementes. E por último, me leva a refletir sobre a importância do respeito, base para uma sociedade justa, como já falei. Porque ainda que existam tantas diferenças entre nós, cultivar o respeito é lei divina, pois todos somos filhos do mesmo Pai, em variados momentos de existência e propósito. E para finalizar o encontro de hoje, eu deixarei com vocês uma frase que tem muita significação para mim, que significa bastante no meu dia a dia e que eu uso como frase básica para repetição diária. Chico disse: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de cada dia ser melhor. Que vocês possam refletir sobre esta frase e também sobre esta pequena história que Jesus nos trouxe e que ela possa enriquecer cada vez mais as reflexões de cada um de vocês. Assim agora, eu convido a todos mais uma vez para encerrar este momento com uma prece, agradecendo a Jesus por seu belo ensinamento. Graças a Deus. Queridos amigos de caminhada, queridos ouvintes dos dois lados da vida, aqui chegamos ao final de mais um momento de reflexão, um pequeno e humilde momento em que refletimos sobre as palavras do amado Mestre, que tenham tocado os nossos corações e que a lição de hoje possa nos ajudar na construção de dias melhores. Peço a bênção para toda a equipe espiritual que nos envolve, guias, mentores, fiareiros e, sobretudo, a do nosso querido e amado Pai Criador, que nos concede esta existência e certamente nos permite esse momento dela.